hoje, para que você consiga aprender e acompanhar tudinho, eu vou lançar um desafio e você vai ter 30 segundos para cumprir. Tá preparado? Então vamos lá! Você vai pegar uma Bíblia sua ou de qualquer pessoa da sua casa e vai trazer para acompanhar o vídeo em 3, 2, 1, vai! Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus. Agora sim, temos em nossa mão um livro muito especial. Na verdade, são 66 livros que juntos formam um. Algumas pessoas o chamam de Sagradas Escrituras ou apenas Escritura, que quer dizer escrita. Esse livro é considerado sagrado porque foi dado por Deus e Deus é santo, sem pecado. Este livro é uma mensagem de Deus para nós. Por isso, outro nome dado a ele é Palavra de Deus. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Isto torna este livro diferente de qualquer outro livro que tenha ideias e pensamentos de qualquer outra pessoa. Deus usou 40 pessoas diferentes para escrever os 66 livros. Mas, apesar desse livro ter sido escrito por 40 pessoas diferentes, nada do que tem aqui é ideia ou pensamento de alguma dessas pessoas. Essas pessoas foram inspiradas por Deus através do Espírito Santo para escrever os pensamentos de Deus. Assim como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. No início de toda a Bíblia temos o índice. Com ele, conseguimos achar facilmente qualquer livro da Bíblia. Os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Algumas pessoas chamam esses livros de Moisés, livros da lei, ou algumas vezes apenas de lei. Estes livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Bíblia é dividida em 2 partes. A primeira é chamada de Antigo Testamento. Ela contém todos os livros escritos antes da vinda de Jesus ao mundo. Encontramos o Antigo Testamento no início da Bíblia. Ele tem 39 livros. Começa no livro de Gênesis e vai até o livro de Malaquias. A segunda parte da Bíblia é chamada de Novo Testamento. Ele tem 27 livros. Começa no livro de Mateus e vai até o livro de Apocalipse. Estes livros contam sobre a vinda de Jesus ao mundo e o que aconteceu depois disso. Os livros da Bíblia estão divididos em capítulos e versículos. Cada capítulo e versículo são numerados. Estão vendo esses números grandes? Estes são os capítulos. Estão vendo também esses números menores? Esses são os versículos. Enxergaram? Muito bem. Agora que conhecemos um pouco mais desse super livro, eu acho que estamos mais preparados para conseguir ter uma visão panorâmica da Bíblia. E você aí de casa, ainda lembra o que é uma visão panorâmica? É uma visão de cima, bem grande. Fala, crianças! Hoje nós estamos no nosso segundo vídeo da série sobre o super livro que é a Bíblia. Nós vimos no nosso último vídeo que nós vamos dividir a Bíblia em 11 diferentes momentos. E nós vamos entender hoje um pouco mais acerca dessa divisão. Veja você que nós estamos no ano de 2020. O que isso significa? Eu, Jonatas, nasci no ano de 1988. O meu pai nasceu alguns anos antes, no ano de 1955. O pai do meu pai nasceu alguns anos antes, no ano de 1926. Se nós continuarmos indo para trás, nós vamos chegar no ano em que Jesus Cristo nasceu. E Jesus Cristo nasceu por volta de 2020 anos atrás. Ou seja,
O nascimento de Jesus, ele dividiu a história da humanidade. É assim que nós contamos os anos. Então, nós estamos no ano de 2020, porque há 2020 anos atrás, Jesus Cristo nasceu. Nós vamos ter uma linha do tempo que tem como início a criação e como fim o momento em que o último livro da Bíblia foi escrito, que é o livro do Apocalipse. Vamos ver agora, na nossa linha do tempo, os 11 períodos, que são os nossos 11 jogadores que conhecemos no último vídeo, agora. Linha do tempo do superlivro. Esta é uma linha do tempo aproximada, já que nós não sabemos exatamente quando as coisas aconteceram. O primeiro período da Bíblia é a criação e início da humanidade. Começa lá no princípio da criação, até cerca de 2100 a.C. Nesta época viveram Adão, Eva e Noé. Em seguida veio o tempo dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que durou até cerca de 1870 a.C. No final da vida de Jacó, que também passou a ser chamado de Israel, ele foi para o Egito. E a sua descendência, os filhos, netos, bisnetos, em algum momento eles foram escravizados. E foram escravizados por muito tempo, até que Deus levantou um libertador chamado Moisés. E aí nós tivemos a saída, que é o êxodo, é a saída do povo do Egito para a Terra Prometida. Esse período durou até 1375 a.C. Nesse período também viveram Arão e Josué. Em seguida, já na Terra Prometida, nós tínhamos lideranças do povo que se chamavam de juízes. Os principais foram Sansão, Gideão e Samuel. Esse período durou até cerca de 1050 a.C. Nosso próximo período, o quinto período, é o período em que Israel passou a ter reis. Saul, Davi e Salomão reinaram sobre todas as 12 tribos de Israel. Esse período durou até cerca de 931 a.C. Em seguida, o reino foi dividido. E a gente passou a ter o reino do norte e o reino do sul. Esse período durou até 586 a.C., quando houve o cativeiro, ou seja, os reinos do norte e do sul, cada um ao seu tempo, foram destruídos e o povo que sobrou foi levado como escravo. Foram para o cativeiro. Pessoas que viveram nessa época foram Daniel, Ezequiel, profetas, e o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Após algum tempo, houve o retorno do cativeiro. Esse período durou até cerca de 440 a.C., e nesse período viveram Esdras, Neemias e o rei Ciro. Assim, acaba o Velho Testamento. E aí, antes de se iniciar o Novo Testamento, nós temos o período interbíblico, um período que não está escrito na Bíblia, mas ele aconteceu na história. Nessa época viveram Alexandre o Grande, imperador grego, o general Pompeu, general romano, e Simão Macabeu, um judeu. Até que chegou o nascimento de Jesus. E Jesus viveu cerca de 33 anos. Na época de Jesus também viveram João Batista e seus pais José e Maria. Após a morte, ressurreição e ida de Jesus para o céu, nós temos o período da igreja, com os apóstolos, Pedro, João e Paulo. Esse período durou até a data em que o Apocalipse, o último livro da Bíblia, foi escrito, cerca de 98 depois de Cristo. E assim nós encerramos a nossa linha do tempo do superlivro.